Sinta a vibração dos tambores de guerra que ecoam pelas ruas de Roma, enquanto as legiões exaustas da Gália marcham em direção a um destino incerto. Veja a face determinada de Júlio César, com seus olhos ardendo de ambição, pronto para desafiar a República e enfrentar Pompeu, seu antigo aliado, agora inimigo. As ruas fervilham com medo, o Senado estremece e a cidade respira o cheiro da traição e da esperança. Uma decisão vai mudar tudo. Prepare-se para mergulhar no fogo da guerra civil romana, onde cada passo é uma escolha entre a vida e a morte, e o poder está à beira da lâmina. Imagine caminhar pelas ruas empoeiradas de uma Roma antiga, onde as vozes dos oradores ecoavam nos fóruns e as legiões, ainda exaustas das campanhas na Gália, aguardavam as ordens do homem que mudaria o destino da República. Júlio César não era apenas um general de renome, era um visionário sedento por poder e glória. Sua ambição pulsava nas veias como o vinho das celebrações noturnas. Entre 49 e 45 a.C., o cenário político romano estava em chamas. César, após suas lendárias conquistas na Gália, retornou a Roma para encontrar o Senado dividido e Pompeu, outrora aliado, transformado em rival. A tensão era tão espessa quanto o ar antes de uma tempestade. O Senado temia a popularidade e o poder crescente de César. Pompeu, herói de vitórias no Oriente, tinha o apoio da elite política e confiava que poderia conter o avanço do seu antigo amigo. Mas César não pretendia recuar. Roma estava à beira do caos. O mandato de César como procônsul da Gália e da Ilíria havia terminado, e a lei romana proibia generais de trazerem suas legiões para dentro da Itália sem permissão do Senado. Isso porque atravessar o Rubicão, o rio que dividia a Gália da Itália, significava declarar guerra ao Estado. Mas César não era homem de hesitar diante de decisões históricas. De um lado do Rubicão, a vida de general e a honra das legiões. Do outro, a República, com suas tradições e suas próprias ambições. Ciente de que seria preso ao retornar sozinho, César ponderou sobre o peso da escolha. Segundo Suetônio, foi uma aparição sobrenatural que o impulsionou a agir. E então, com suas tropas ao lado, proferiu a frase que ecoaria pelos séculos: "A sorte está lançada." O Rubicão não era apenas um rio, era o limite entre a legalidade e a rebelião, entre o medo e a coragem. Era 10 de janeiro de 49 a.C., quando a 12ª Legião Gemina, leal a César, cruzou o Rubicão com firmeza. A Itália, acostumada ao silêncio das legiões em tempos de paz, estremeceu ao saber da invasão. César avançou com estratégia implacável, capturando Ariminum e outras cidades sem resistência. O nome de César espalhou-se como labaredas em palha seca. Roma, que por séculos temeu as invasões bárbaras, agora se via ameaçada por um de seus próprios filhos. Em menos de uma semana, a notícia da marcha de César sacudiu o Senado. Pompeu, que até então subestimava a determinação do rival, foi obrigado a reconhecer a gravidade da situação. Ele declarou estado de guerra e convocou todos os senadores para se unirem a ele. Muitos, temendo o caos, fugiram de Roma, enquanto outros buscaram refúgio em suas propriedades rurais. A cidade mergulhava na incerteza e no medo. As legiões gaulesas, que haviam lutado ao lado de César na conquista da Gália, olhavam para ele como o verdadeiro líder da República. Para esses homens, César representava justiça e lealdade, enquanto Pompeu e seus aliados pareciam a personificação de traição e privilégio. César sabia como falar as emoções de seus soldados. Em discursos inflamados, lembrava-lhes das injustiças que sofrera nas mãos dos inimigos políticos, especialmente Pompeu,
Exibia aos seus legionários os tribunos que haviam fugido de Roma disfarçados, vítimas da perseguição e da arrogância dos senadores. As palavras de César encontravam eco nos corações dos homens que haviam seguido seu comando em batalhas sangrentas, que haviam marchado até os confins da Gália, enfrentando tribos ferozes e suportando privações inimagináveis. Agora, para eles, a república era o próprio César. Para os cidadãos de Roma, escolher um lado na guerra civil era como caminhar por um campo minado. Muitos não sabiam em quem confiar. Caio Cláudio Marcelo, nomeado defensor da cidade em 50, Andice preferiu a neutralidade, temendo tomar uma decisão que poderia custar-lhe tudo. Já Marco Júnior Bruto, enredado em laços familiares e políticos, enfrentava um dilema impossível. Seu pai fora morto por Pompeu, sua mãe amante de César, e ele próprio educado por Catão, o símbolo da República. Dilacerado por essas contradições, Bruto decidiu seguir Pompeu, estabelecendo-se na Sicília antes de unir-se às forças principais. Labieno, um dos tenentes mais fiéis de César na Gália, também virou a casaca. Talvez por inveja do prestígio crescente de César, talvez por laços antigos com Pompeu, Labieno escolheu o lado da República e abandonou o general que lhe dera fama. Enquanto as deserções abalavam as fileiras de César, ele não perdia tempo. Em janeiro, tentou negociar a paz com Pompeu, propondo que ambos retornassem às suas províncias de origem e dissolvessem seus exércitos. Mas Pompeu, sempre político, impôs uma condição impossível: que ambos desmobilizassem as tropas imediatamente e submetessem a disputa ao Senado. César sabia que isso o deixaria vulnerável, refém de um Senado controlado por inimigos. Não aceitou. A guerra era inevitável. Decidido a manter o ímpeto de sua ofensiva, César avançou sobre Penon, cidade natal de Pompeu. Ali encontrou pouca resistência. A população, cansada de guerras e impostos, via nele uma esperança de estabilidade. Ele ordenou a seus homens que respeitassem os moradores, proibindo saques e violências. A cidade de Asculum também caiu, sem resistência, fortalecendo o domínio de César na Itália. Corfínio se ergueu como a primeira verdadeira resistência à investida de César. Ali, Lúcio Domício Enobarbo, governador nomeado da Gália, reuniu forças para impedir o avanço do general rebelde. Pompeu ordenara que ele recuasse e se unisse ao exército principal, mas Enobarbo preferiu defender a cidade. Confiava em reforços que nunca chegariam. César cercou Corfínio, construindo trincheiras e fortificações com a frieza de quem sabia que o tempo jogava a seu favor. Enquanto o cerco se apertava, Enobarbo planejava a própria fuga, mas foi traído pelos próprios homens que, percebendo a inevitabilidade da derrota, o entregaram a César. Em um gesto de magnanimidade, César poupou Enobarbo e libertou 50 senadores e cavaleiros que haviam ficado presos ali, ganhando não apenas a cidade, mas também corações e mentes. Após a rendição de Corfínio, César surpreendeu a todos com um ato que se tornaria sua marca registrada: a clemência. Devolveu aos soldados de Enobarbo o dinheiro que havia sido reunido para pagar a defesa da cidade. Pediu apenas que jurassem lealdade, e muitos aceitaram. Com isso, César mostrava uma liderança diferente da de generais anteriores como Sula e Mário, que haviam espalhado o terror com execuções sumárias. Ao contrário, César proibia saques e massacres. Essa política de misericórdia não era apenas generosidade, era uma estratégia poderosa. Ao conquistar o coração do povo e dos soldados inimigos, César enfraquecia a resistência e transformava inimigos em aliados. Enquanto isso, Pompeu recuava para o leste da Itália, reunindo forças em Brundísio para escapar para a Grécia. Sabia que na Ásia contava com recursos e aliados poderosos para preparar o contra-ataque.
Pompeu, mestre da diplomacia e da guerra, controlava o mar. Em Brundísio, reunia sua frota e se preparava para a travessia para a Grécia. Sabia que lá teria apoio e recursos para enfrentar César. Porém, muitos criticavam essa retirada, considerando-a uma demonstração de fraqueza. Se tivesse ficado na Itália e enfrentado César, talvez pudesse ter reunido mais aliados e reforçado suas legiões. Mas Pompeu, experiente e cauteloso, acreditava que prolongar a guerra, utilizando seus recursos superiores e o tempo a seu favor, seria mais vantajoso. Para ele, a guerra era uma maratona, não uma corrida de velocidade. Plutarco conta que Pompeu acreditava que César precisava de vitórias rápidas para manter seu poder, enquanto ele poderia minar César pela paciência e desgaste. Assim, Pompeu embarcou rumo ao leste, apostando em sua estratégia de longo prazo. Com Pompeu longe, César marchou sobre Roma. Encontrou uma cidade vazia, deserta de senadores e de autoridades. Sua entrada não foi triunfal como a de um conquistador estrangeiro, mas silenciosa e cheia de simbolismo. Assumiu o controle do tesouro e o público no Templo de Saturno, garantindo recursos para continuar a guerra. Foi nomeado ditador pelo Senado que restou, mas renunciou em poucos dias, mostrando que não pretendia abolir a República de imediato. Com isso, ganhou tempo e apoio para legitimar seus atos. Enquanto isso, Pompeu reunia forças na Grécia e preparava-se para o grande confronto. César sabia que precisava agir com rapidez. Antes de enfrentar Pompeu, decidiu liquidar as forças de Afrânio e Petreio na Espanha. Numa manobra rápida, atravessou a península e enfrentou-os em Ilerda. A vitória foi mais política do que militar. César perdoou os derrotados, consolidando sua reputação de líder magnânimo. A guerra civil entre Júlio César e Pompeu mudou para sempre a face de Roma. O Rubicão não foi apenas uma fronteira geográfica, mas o ponto sem retorno de uma república que, aos poucos, cedia espaço a um governo unipessoal. Cada passo de César, do cruzamento do Rubicão à rendição de Corfínio, do cerco de Ilerda à sua entrada silenciosa em Roma, não foi apenas militarmente calculado, mas psicologicamente orquestrado. César entendia como poucos a importância de ganhar corações e mentes. Sua clemência e inteligência política conquistaram não apenas soldados e cidades, mas também parte da elite romana que temia a brutalidade das guerras civis anteriores. Enquanto Pompeu se refugiava na Grécia, confiante no apoio do Oriente, César consolidava poder e alianças em Roma. E assim, a República caminhava para seu destino: transformar-se no embrião de um império. Essa é a história de como a ambição de um homem redesenhou o destino de uma civilização inteira. E se essa história mexeu com você, tanto quanto mexeu comigo, compartilhe nos comentários a sua opinião. Você acha que César foi um herói ou um traidor? Escreva Viva César, se você o apoia, ou Salve a República, se você teria ficado do lado de Pompeu. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte fascinante da nossa história e não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre conteúdos como este. Aqui, a história vive e você faz parte dela.